Tudo certo? Estamos começando mais um New Coffee. Sejam todos muito bem-vindos. O tema da live de hoje é os segredos da NASA sobre produtividade. O que a NASA tem a ver com isso, hein? Então fica aí até o final que a gente vai falar sobre produtividade. Aliás, essa semana é a semana da produtividade. E tem um detalhe interessante, você que está passando aqui por essa live, né? A partir de hoje, nós não vamos estar mais compartilhando essa live aí com os contatos. Você que vai entrar aqui nessa live, que vai compartilhar essa live com seus contatos. Aqui o meu perfil não vai estar mais compartilhando, anunciando para as pessoas que já começou a live. Então a gente não vai entrar naquele processo de compartilhamento, mas você que é um multiplicador, que é uma multiplicadora, pode fazer esse compartilhamento aí, chamar mais pessoas para vir para essa live. Você aperta nesse botãozinho aqui, ó, nesse aviãozinho, e compartilha com mais pessoas. Se você estiver assistindo aí pelo YouTube, aperta o botãozinho para compartilhar, vai gerar um link para você e você manda nos seus grupos do WhatsApp, chama as pessoas para assistirem essa live, manda essa live para as pessoas, peça para que elas assistam, para que elas possam ser mais produtivas também. Semana da produtividade, claro, a gente vai falar sobre produtividade. Convido você, se você estiver assistindo ao vivo, a tomar um café comigo e a gente vai bater um papo e falar sobre esse assunto de produtividade. Isso mesmo, ontem foi muito interessante a nossa live falando sobre essa questão de produtividade e hoje eu quero trazer para você alguns segredos aí, alguns estudos que a NASA fez sobre produtividade e algumas informações que ela passou sobre produtividade, né? Então, para você não ficar aí pensando o que a NASA tem a ver com isso, tal, com essa questão da produtividade, a NASA investiu muito tempo, investiu dinheiro estudando sobre essa questão de produtividade, né? E trouxe algumas informações, sim, trouxe algumas questões importantes sobre isso. Aliás, a NASA ela treina os astronautas e tem uma preocupação sobre essa questão dos astronautas serem produtivos naquilo que eles fazem nas suas missões, e eles precisam de um resultado, né? Os astronautas precisam se alternar entre dezenas de projetos, de coisas, e há uma importância, há uma necessidade em que eles sejam produtivos. Aliás, eles precisam de muita atenção nas coisas que eles fazem, né? E se eles vacilarem, o experimento aí de anos pode ser arruinado. Inclusive, podem se perder muito dinheiro nessa questão pelo fato de não ser produtivo, né? Ou pior até, né? As pessoas podem acabar morrendo. Então, a NASA investiu tempo, estudo, dinheiro em cima disso para falar um pouco sobre produtividade e para orientar como que as pessoas podem ser mais produtivas, como que o seu time, sua equipe, né, seus astronautas podem ser mais produtivos. E através disso, ela conseguiu nos dar algumas informações e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E amanhã eu vou trazer para você aqui a produtividade à luz da Bíblia, beleza? Fernando Júnior, bom dia, seja bem-vindo. Então vamos falar sobre produtividade. Daqui a pouquinho eu já começo a revelar alguns segredos aqui da NASA sobre produtividade. Mas vamos definir um pouquinho sobre essa questão de produtividade? Olha só, produtividade se trata de fazer bem as coisas e de ter um alto rendimento do seu tempo em termos de resultados e impacto. Produtividade não tem a ver com a quantidade de tarefa que executamos. Isso é a atividade. Muitas pessoas acham que ser produtivo, ou que para ser produtivo, elas precisam ter um monte de coisa para fazer. Um monte de coisa para fazer. E não é assim que as coisas funcionam. A produtividade ela não tem a ver com a quantidade de coisas que você faz. A quantidade de coisa que você faz, a quantidade de projeto que você executa é atividade, são as suas atividades. A produtividade é o rendimento que você tem através das coisas que você faz. A produtividade acontece, ela é vista a partir do momento que você tem resultado com as coisas que você faz. E esse é um ponto bem interessante. Tem uma definição aqui
sobre produtividade de um dos pesquisadores da NASA, né? O nome dele é Jeffrey Lepine. Ele diz que a produtividade não é trabalhar mais rápido, e sim fazer as tarefas na ordem, né? Na ordem certa. A sua equipe mediu a concentração, as emoções e o estresse dos astronautas no dia a dia. Eles perceberam que a grande armadilha para ser produtivo está na transação das atividades. Então não são palavras minhas, são palavras de Jeffrey Lepine, que é um dos pesquisadores da NASA. Ele e toda a sua equipe fazendo esses estudos, fazendo esses experimentos através dos astronautas, eles chegam à conclusão que a principal armadilha na questão da produtividade estava entre a transição entre uma atividade e outra. São pontos interessantes. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a questão de você aproveitar o seu tempo, né? De você usar o seu tempo produtivo, aquele tempo que você entende que você tem mais força, mais energia, mais jeito para poder fazer as coisas e concentrar as atividades com maior exigência nesses períodos. Então, se você gosta de escrever, use o seu período mais produtivo. Se o seu período mais produtivo é pela manhã, que você tem mais força, mais energia, mais desempenho, faça isso. Se você é mais lento pela manhã e você é melhor à tarde, depois que as coisas já começam a andar, então concentra nesse tempo, nesse período onde você tem essa facilidade em desenvolver essas atividades. Ok? Então, você estar ocupado o tempo todo não significa também que você tem foco, tá? E olha só um outro segredo aqui em relação ao foco, e talvez eu fale isso depois de amanhã sobre esses segredos aqui. O foco não quer dizer que você vai ser produtivo. Você ter foco naquilo que você faz não significa que você é produtivo. Não é sinônimo de produtividade. Ter foco não é sinônimo de produtividade. Às vezes, naquele momento que você se distrai, que você viaja na maionese, que você brinca, que você pula, que você se diverte, é o momento onde você consegue ter mais produtividade, onde você consegue ter mais ideias, onde você consegue ter mais fundamento nas coisas que você faz, onde você consegue encontrar força, energia, onde você consegue raciocinar muito mais. Inclusive, muitas empresas hoje, elas vêm trabalhando esse processo de deixar as pessoas mais à vontade. Quando as pessoas estão num nível de estresse muito grande, sob muita pressão, tem um videogame, tem alguma coisa que ela possa se divertir, que ela possa brincar. Aliás, o interessante é que você consiga desfrutar durante o percurso, desfrutar durante o momento que você está sendo produtivo. E várias empresas chegaram a essa conclusão de que se as pessoas estão felizes, se as pessoas estão bem, elas se tornam mais produtivas. É diferente de você estar naquela pressão de ter que produzir, de ter que fazer, de ter aquela obrigação de ter um número X e ter que alcançar aquele número X. Às vezes, quando você tem esses momentos de distração, esses momentos onde você consegue ter novas ideias, a sua produtividade pode aumentar ainda mais. Pesquisas foram feitas relacionadas a isso, mostrando que essa produtividade ela vem desses pontos onde você consegue se divertir enquanto você trabalha, onde você consegue ter alegria enquanto você faz as coisas. Então a produtividade ela vem relacionada a isso. Então ter foco, presta atenção nisso, ter foco não significa que você está sendo produtivo, beleza? Ter foco não significa que você está sendo ou está tendo uma produtividade. Tá? Então vamos lá, vamos revelar os segredos aqui que a NASA traz em relação à produtividade. Como que eu posso ser mais produtivo? Como que eu posso ter mais aproveitamento nas atividades que eu faço? O primeiro ponto é você pensar mais sobre as transições, porque a NASA identificou que o processo entre uma atividade e outra é onde nós acabamos procrastinando. Joel, bom dia, seja bem-vindo. O processo entre a transição de uma atividade ou outra é onde a gente começa a procrastinar, onde a gente perde o foco, que precisa de foco, né? Mas o foco não é sinônimo de produtividade, não basta só você ter foco, você tem que ter foco e atitude, porque você tem que fazer acontecer. Então, quando você entende
que existe uma transição entre uma atividade e outra, você dando um foco naquilo ali, né, você consegue ser mais consciente, mais consistente, e você sabe que qualquer momento, qualquer vacilo que você der, você entra num processo de procrastinação, porque o nosso corpo ele já é preguiçoso por natureza. A função do nosso corpo, ela tá ali, pronto para descansar, pronto para poder proteger você, para economizar energia. Então, se você não está sofrendo nenhum perigo à sua volta, porque nesse processo de evolução aconteceu isso. Antes tinha que caçar, tinha que pescar, você estava ativo o tempo todo. E hoje não. Hoje o nosso corpo ele já está nesse processo de proteção. Então, para você fazer as coisas, para você ser produtivo, para você sair do lugar, você tem que ter essa força de vontade. Você tem que querer sair do lugar. E não é fácil. Porque a gente não quer, o nosso corpo não quer, a nossa mente não quer sair do lugar. Nós precisamos de muita motivação, nós precisamos de motivo para poder ter essa ação e tem que ter uma força de vontade muito grande. E é muito difícil, às vezes, você encontrar essa força de vontade, mas você tem que trabalhar bastante a sua mente, trabalhar muito a questão da sua vontade para que você se torne uma pessoa mais produtiva. E para quem está chegando agora, né, o tema da live é o segredo da NASA sobre produtividade, porque a NASA trouxe estudos falando sobre essa questão de produtividade. E você, eu, cada um de nós aqui, nessa live, nós queremos ser mais produtivos. Porque nós queremos ter resultado nas coisas que nós fazemos. Nós queremos alcançar níveis maiores, nós queremos coisas maiores. Se você entra numa empresa... Oi, Fran, bom dia. Se você entra numa empresa... Eu garanto que você não quer entrar naquela empresa simplesmente para ficar ali no mesmo cargo que você entrou e ficar ganhando o mesmo salário o resto da sua vida. Por mais que o salário às vezes seja bom, você quer sempre coisas melhores para você. Você quer sempre estar subindo de nível e ganhar cada vez mais, claro, mas para isso você precisa ser produtivo muitas vezes. Para isso você precisa saber o que você está fazendo, saber o seu rendimento, saber o que você pode entregar e o que você não pode entregar, até onde está a sua capacidade, até onde está a sua força. E aliás, você é mais forte do que você imagina. Você é mais forte do que você imagina. Nós não sabemos, nós não compreendemos a nossa capacidade, a nossa força. Porque quando nós queremos algo, quando nós determinamos algo na nossa vida, nós corremos atrás para conquistar os nossos objetivos. É assim que as coisas funcionam. Às vezes você não conseguiu conquistar aquilo que você quer ainda porque você não deu a devida atenção, porque você não produziu o suficiente para que você chegasse àquele ponto. Mas se você continuar no seu planejamento, se você continuar dando os passos necessários, se você continuar caminhando na direção daquele seu objetivo, em pouco tempo você vai conseguir conquistar. Em pouco tempo. Em pouco tempo. E olha só que interessante, porque quem já passou diversas dificuldades na vida, quem veio de família pobre, que às vezes não teve muita coisa e tal, né? O pobre tem essa questão, né? De multiplicar as coisas que tem, de saber aproveitar as coisas que tem. Isso é sinônimo de produtividade. De saber valorizar as coisas que tem, de saber aproveitar ou reaproveitar as coisas, de transformar uma coisa em outra coisa. Tudo isso é produtividade, tudo isso é você usar os recursos que você tem. Porque se você não tem como comprar, por que não utilizar? Se você não tem condições de comprar tantas coisas, então você começa a racionar muitas vezes e multiplicar aquele alimento, multiplicar as coisas que você tem. Você tem essa capacidade, nós temos essa capacidade, o ser humano tem essa capacidade, principalmente quando ele não tem condições financeiras de comprar aquilo que ele quer. Então ele vai fazer um planejamento, ou ele vai entrar no financiamento, ele vai fazer o possível para que ele possa alcançar os seus objetivos. Nós temos essa capacidade, é uma capacidade inata de saber se desenvolver, de saber ter essa produtividade. Mas muitas vezes nós temos só a produtividade para aquilo que nos chama atenção. Se a gente colocar isso em prática em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ser produtivos em tudo que nós quisermos. Se nós entendermos esse poder, se nós entendermos essa capacidade, se nós entendermos a força que nós temos dentro de nós, nada vai conseguir nos segurar. Se você entender qual é a força que tem dentro de você, o que te motiva, o que te faz levantar todos os dias, o que te faz o teu coração bater, arder, essa força, essa vontade para você conquistar os seus objetivos, a hora que você canalizar isso para cada área da sua vida, para cada coisa que você faz, você vai ver que nada vai conseguir te segurar.
Nada vai conseguir te travar, nada vai conseguir tirar o teu foco, nada vai conseguir tirar a sua atenção. Oi, Cris, bom dia. Nada vai conseguir tirar você daquilo que você deseja, porque essa é a nossa capacidade nata, o ser humano tem essa capacidade de crescimento, mas muitas vezes nós nos acomodamos. Muitas vezes nós vamos lá para a nossa zona de conforto, nós queremos ficar no nosso lugarzinho porque algumas coisinhas estão acontecendo e está tudo certo. Você consegue entender? Você consegue entender que você tem uma força dentro de você e essa força faz com que você seja produtivo? Quando eu falo aqui dos segredos que a NASA fala sobre isso, ela fala para você tomar atenção, pensar mais sobre a transição das atividades que você faz. E geralmente aí está um ponto vulnerável, porque quando você está concentrado em uma atividade, você começa, você executa essa atividade, você finaliza ela e depois você vai começar outra atividade. Esse processo entre você sair de uma atividade e entrar em outra atividade é o ponto de risco onde pode atrapalhar a sua produtividade a partir dali. É um dos pontos que a NASA traz sobre pensar mais sobre as transições. O primeiro passo é ser mais consciente sobre a existência dessas transições na sua cabeça. Isso significa estar mais atento ao processo de pensamento e estado emocional ao ir de uma tarefa para outra. Esse tipo de autoconhecimento no qual você pensa sobre o que você acabou de fazer e o que espera realizar a seguir pode te parar para ser mais assertivo, pode te preparar para ser mais assertivo nas transições. Então, tomar consciência, entender, eu estou fazendo essa atividade agora. Depois dessa atividade, qual é o meu próximo passo? Deixa eu te contar o meu segredo aqui. O que eu faço? Digamos assim, a minha rotina. Né? Acordo em torno de 5h17 da manhã. Às vezes tem uma pessoa que eu sigo aqui que está em live. Agora as lives dessa pessoa não estão ao vivo. Está fazendo algumas reprises, então não está fazendo muito sentido. Às vezes eu acordo mais cedo para poder pegar mais informações, mas às vezes eu começo a me exercitar aqui em casa assistindo esse período de live. Aí eu tenho que sair para correr. Então eu não assisto até o final as lives, porque chega um horário eu preciso sair para correr. E aí eu fico alternando ali, dependendo das informações que estão sendo passadas, se elas são importantes, se eu quero receber essas informações ou não. E aí eu dou os próximos passos. Mas eu estou ali me exercitando já em casa e aí eu saio na rua para poder correr. Quando eu volto da rua, já é o horário de eu começar a preparar o meu café. Então já eu começo a preparar o café e tomar um banho gelado para poder dar aquela despertada. Nesse processo, se eu baixar a guarda, o que o meu corpo quer fazer? O meu corpo já despertou, o meu corpo já fez uma atividade física, o meu corpo já veio ali, já tomou um choque térmico com banho gelado ali para poder dar aquela despertada, para poder criar as conexões. Só que se eu deixar baixar essa frequência, eu vou querer deitar novamente. Eu vou querer descansar novamente, porque o meu corpo já gastou energia, o meu corpo já produziu. Esse processo entre uma atividade e outra que é o problema que a gente tem que ligar o sinal de alerta. Então eu venho aqui, eu começo um processo de devocional, de estudo da palavra de Deus, que é uma coisa que me faz bem. Eu já começo a estudar sobre os assuntos da live, sobre outros assuntos de outras aulas que eu passo dentro das mentorias, sobre outras coisas que eu faço. Então esse período aqui entre as 5 e 8 horas da manhã, eu já produzi bastante. Eu já consegui criar estratégias, eu já consegui criar um planejamento do meu dia, eu já consegui ser bastante produtivo. Embora a frequência cardíaca dê uma baixada, mas eu entendo que é o meu momento mais produtivo, quando eu consigo me concentrar. Então eu estou estudando aqui, mas eu estou assistindo outras lives, eu estou aprendendo com outras pessoas que me ajudam, que me orientam, que me trazem informações, e eu estou lendo alguma coisa, estou preparando alguma coisa dentro das minhas mentorias, atividades, aquilo que eu posso oferecer para as pessoas que caminham comigo, para as pessoas que querem desenvolver, para as pessoas que eu vou me conectar. Estou agendando as minhas reuniões, estou vendo os meus horários. Então eu estou sendo produtivo nesse processo até entrar aqui, né? Porque eu fico olhando a hora para chegar às 8 horas para eu poder ter um encontro com vocês aqui, para a gente poder bater um papo, tomar um café junto e falar sobre aqueles assuntos específicos, sobre tudo que eu estudei, sobre tudo que eu tenho recebido ali para poder transbordar na sua vida.
Então, tem como ser mais produtivo, tem como você aproveitar os momentos que você tem e tomar cuidado em relação à transição entre uma atividade e outra. Por exemplo, terminando a live, eu já tenho uma programação, mas se eu vacilar, eu vou querer ficar de boa e o tempo vai passar e eu não serei produtivo nas coisas que eu faço. Então, eu tenho que saber o que eu preciso fazer e eu preciso dar foco. E quanto antes eu terminar, mais tempo eu tenho depois para poder ter o meu período de descanso, ter o meu intervalo maior de almoço, marcar outros compromissos, fazer aquilo que eu preciso fazer. Mas para isso eu tenho que ser assertivo nas coisas que eu faço. Eu tenho que saber o que eu faço. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. Eu tenho que saber o que faz sentido e o que não faz sentido para mim. Porque se eu vacilar, daqui a pouco eu estou fazendo o quê? Eu estou passando a maior parte do meu tempo aqui nas redes sociais, olhando, assistindo vídeos, cuidando muitas vezes da vida dos outros. E a rede social, ela foi feita para manter você o tempo todo ali preso. E se você não tiver essa noção, se você não tiver essa ideia, você vai passar horas e horas e horas ali nas redes sociais. E você tem várias redes sociais. Tem várias redes sociais disponíveis para você. E essa rede social aqui, junto com essa a transição aqui de uma atividade a outra, ela pode ser um ladrão do seu tempo. Ela pode ser um vilão, pode ser algo assim, que vai te atrapalhar de forma incrível, vai detonar você se você não tomar cuidado, se você deixar se levar. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter os seus períodos de distração, seu período de recompensa imediata, né, o seu período de acesso das redes sociais, principalmente se você, assim como eu, trabalha nas redes sociais. Mas quando você trabalha nas redes sociais, assim como eu, a gente precisa ligar um sinal de alerta para que você não fique sendo refém das redes sociais, mas que você desenvolva as suas atividades dentro das redes sociais e também fora das redes sociais, porque você não está só preso nas redes sociais. Você tem um mundo à sua volta para ser conquistado. Então o que a NASA fala? É que a gente precisa pensar mais sobre as transições das tarefas. Você tem que ter um planejamento sobre as coisas que você vai fazer. O que eu sugiro para você? Faça as atividades que você precisa fazer o quanto antes. Deixe para desfrutar depois que você finalizar as atividades, mas finalize de forma precisa, de forma concreta, bem feito, tudo que você precisa fazer e os resultados você vai ver depois. Quanto antes você fizer isso, quanto melhor você fizer isso, mais tempo você vai ter depois para poder desfrutar. A segunda coisa que a NASA traz aqui, o segundo segredo que a NASA traz aqui pra gente, é sobre priorizar suas tarefas de acordo com o seu estado emocional. E isso é importante, presta muita atenção nisso que eu vou falar para você. O estudo, a gente está falando aqui, segredos da NASA sobre produtividade. A NASA falou assim, olha, o principal vilão nesse processo é a transição. Nesse período de transição entre uma atividade e outra, é onde você perde a produtividade para a próxima atividade. A outra coisa que a NASA fala é que você precisa priorizar tarefas de acordo com o seu estado emocional. E nós estamos falando de uma empresa gigantesca, uma referência que dedicou tempo, estudo e dinheiro em cima de algo que nós estamos comentando aqui, que nós buscamos. Porque eu tenho certeza que se você está aqui nessa live é porque você busca produtividade também, porque o assunto te chamou a atenção. Porque senão você já tinha ido, assim como muitos vêm e vão. E aí as pessoas ficam só para aquilo que realmente interessa. E tá tudo certo, faz todo sentido. Se não interessa, não faz sentido. Mas se você tá aqui porque você está querendo aprender um pouquinho mais sobre produtividade. E eu me considero uma pessoa produtiva porque eu sei aproveitar o meu tempo. Eu sei gerenciar o meu tempo, que é uma questão interessante, tá? Não tem como você ser produtivo sem saber administrar o seu tempo. Saber gerenciar o seu tempo. Se você não souber gerenciar o seu tempo, e é o vilão de muitas pessoas, dificilmente você será uma pessoa produtiva. Sabe por quê? Porque quando você não consegue gerenciar o seu tempo, quando você não consegue falar não para as pessoas, você se acumula de atividades. Você vai procrastinando e você vai empurrando tudo para os últimos minutos do seu trabalho, para os últimos minutos do seu dia. E aí é muita coisa. Você quer uma dica de ouro para você ser produtivo? Faça tudo nas primeiras horas do seu dia. Essa é a principal dica que eu posso dar para você. Faça tudo nas primeiras horas do seu dia.
Porque não vai acumular para você depois. Não vai sobrecarregar você. Não vai gerar um estresse muito grande para você. Sabe por quê? Você está começando o seu dia. Você está cheio de força, cheio de energia, cheio de vontade. Então não fica procrastinando no início do dia, não. Tá? Faça, concentre as atividades com maior força, que você precisa de mais energia para as primeiras horas da manhã. Faça tudo. Comece ela e termina. E aí vai para outra, começa ela e termina, vai para outra, começa ela e termina. Você vai ver que até o meio-dia, até o seu horário de almoço, você já fez tanta coisa que você vai olhar e falar assim: caramba, a recém é esse horário? Nossa, parece que eu vivi já um dia inteiro. Exatamente, quando você é produtivo, você vê que você fez tantas coisas em tão pouco tempo e ainda está sobrando tempo para você fazer o que você quiser depois. Produtividade não é sinônimo de cansaço. Produtividade não é sinônimo de estar esgotado no final do dia. Produtividade não é sinônimo de você ter um monte de tarefas para você fazer. Produtividade é você fazer tudo o que precisa ser feito e ainda assim ter força, energia para você poder fazer outras coisas que você gostaria de fazer. Isso é produtividade. E aí a NASA vem e fala: priorize suas tarefas de acordo com o seu estado emocional. Esse é um grande segredo. Esse é um grande segredo. Estado emocional. A gente fala muito aqui sobre inteligência emocional. E a gente vai continuar falando. A gente fala aqui de corpo, alma e espírito, né? Então, depende do que Deus direcionar aqui. A gente vem e fala um pouco mais da parte espiritual. Dependendo do dia, a gente fala um pouco mais sobre a parte física. E às vezes a gente vem e fala aqui sobre a parte emocional. Hoje a gente está falando uma questão mais profissional. Né, no teu desempenho. Seria mais questão física também, né? Mas é seu desempenho, sua produtividade. É você como pessoa. Isso vai abrir portas para você na sua carreira, isso vai abrir portas para você no mercado de trabalho, enfim, tantas outras coisas. Quando você começa a crescer, você começa a ver os resultados. Os resultados vão aparecendo. Agora, quando você consegue priorizar as suas tarefas de acordo com o seu estado emocional, essa é a parte mais importante. Ó. Se você sabe que tem uma tendência em ficar irritado depois de uma reunião semanal, que ocorre de repente no final da tarde, por exemplo, tente deixar os trabalhos mais impactantes pronto antes disso. Reconhecer esse padrão pode fazer a diferença entre chegar em casa frustrado e com um sentimento de satisfação por ter feito um bom trabalho. Então, presta atenção. O seu trabalho é estressante? O seu trabalho suga muita energia sua? Precisa de muita entrega sua? Você tem que ligar um sinal de alerta em relação a isso daí. Sabe por quê? Porque você pode estar fazendo uma coisa que você não gosta. Você pode estar desenvolvendo uma função que você não goste. E esse é um problema. Porque a tua única motivação ali é o salário. Mas se você parar para analisar, às vezes você pode ganhar aquele mesmo salário ou um salário maior ainda fazendo alguma coisa que você gosta. Então você precisa entrar num processo chamado transição de carreira. Você precisa transicionar. Ou você mantém na mesma área, ou você transiciona para aquilo que você gosta de fazer. Se de repente o que você faz hoje, não estou falando para você largar seu emprego aqui e aventurar aí não. Eu já fiz isso. Eu não aconselho isso para as pessoas. Né? Eu sei quais são as minhas atitudes, o que eu faço, né? Mas isso serve de exemplo. Não estou falando para você aventurar, arriscar tudo e jogar tudo para o alto e sair aí. Não, faça uma transição. Se você não gosta daquilo que você faz, da área que você trabalha, faça uma transição. Questão de alguns meses você consegue fazer essa transição e estar trabalhando em algo que você gosta sem ter um grande impacto nas coisas que você faz. Isso também é ser produtivo, porque quando você faz aquilo que você não gosta, você entrega muita força, você entrega muita energia, você se dedica muito àquilo, então gera um estresse muito grande para você, porque você não faz aquilo de forma natural, você não faz aquilo com alegria, você não faz aquilo com amor, porque é algo que exige muito de você, pelo fato de não ser o que você gosta de fazer. Então às vezes você tem que ligar a luz de alerta, o sinal de atenção aí. Poxa, eu não estou fazendo o que eu gosto, vou entrar num processo de transição de carreira, vou mudar daqui. Mas como que eu vou mudar? Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Não, calma. Começa a estudar o que você gosta de fazer. Começa a dar os passos necessários para aquilo ali. Priorize
as atividades que você tem para fazer de acordo com o seu estado mental. Tem tantas coisas que você pode fazer, tem tanta ajuda que você pode receber para você chegar ao ponto de fazer o que você gosta. Por exemplo, para mim não é uma obrigação estar aqui falando com vocês. Para mim não é uma obrigação abrir uma reunião, mentorar pessoas, dar aulas, escrever livros. Para mim não é uma obrigação. Para mim não é algo que vai me tirar o sossego, que vai me tirar a paz, que vai me tirar a alegria. Pelo contrário, é algo que me traz prazer. E se me traz prazer, eu posso entender que isso está alinhado com o meu propósito. Se está alinhado com o meu propósito, eu posso remunerar isso, eu posso garantir o meu sustento em cima das coisas que eu faço com alegria, com amor, com paz, com entendimento, porque é muito natural. As coisas começam a fluir naturalmente e aí você consegue ter desempenho nas coisas que você não teria desempenho. Produtividade é o ato de você ser bem sucedido nas coisas que você faz. Produtividade é sinônimo de sucesso, poderíamos dizer assim. Você acredita? Você concorda com isso? Fala pra mim aí. Você concorda que produtividade pode ser sinônimo de sucesso? Concorda ou não? Fala pra mim aí. Concorda que produtividade pode ser sinônimo de sucesso? Fala pra mim. Olha só. Vamos lá. Vou te dar mais algumas dicas aqui para você ser mais produtivo. Ó, primeiro, faça a seguinte pergunta para você. Ou melhor, faça algumas perguntas para você. Mas faça primeiro. Essa tarefa, ela é prioritária? Isso que eu estou fazendo agora. E olha só, eu estou falando porque essas coisas vão acontecendo comigo. Às vezes, você está ali desenvolvendo tal atividades e tal, e puf, clica uma mensagem lá. Você deixa de fazer o que você estava fazendo e você vai abrir uma mensagem para responder alguém que te chamou lá para alguma coisa. Até isso daí, tudo bem. Responder as pessoas, às vezes você trabalha com as redes sociais, às vezes é importante, às vezes você não sabe quem é, enfim. Você parou, você vai lá e responde essas mensagens. Eu, pelo menos, respondo bem rápido as mensagens que chegam para mim. Beleza, até isso daí tá tudo certo. O problema é você ir lá, responder a mensagem e aí não perceber que você tem que voltar. Lembra da transição? É essa transição. Você saiu dali do que você estava fazendo, com o teu foco, tua concentração para as coisas ali. Você foi atender uma mensagem e aí você acabou entrando já nos status, você começou a ver o que as pessoas estão postando. Você saiu dali, você já entrou numa outra rede social e aí quando você viu, você perdeu 20, 30, 40 minutos, uma hora, porque você entrou numa área que não era para você entrar. Então, o que você precisa fazer? Essa tarefa é prioritária? Por exemplo, eu estou concentrado ali. Eu posso parar essa atividade que eu estou fazendo agora? Por exemplo, se mandarem mensagem para mim agora durante a live, não vou responder. Mas é sua mãe, é sua esposa. Então, não vou responder. Geralmente meu WhatsApp fica aberto aqui. Se for algo importante, de vida ou morte, chegar uma mensagem aqui, olha, aí eu vou terminar a live e vou dar atenção para isso, porque realmente é algo que precisa de uma grande atenção. Mas, se não precisa de uma grande atenção, se ela pode esperar, vai ficar. Vou terminar a live e depois vou responder essas mensagens. De repente você precisa terminar o seu trabalho e depois responder as mensagens. Não é importante. Não, esses podem ser ladrões de atenção. São atividades que surgem dentro da sua atividade para poder roubar o seu foco, roubar a sua atenção. Então, qual que é a prioridade agora? Essa tarefa que eu tenho que fazer. Faz sentido eu fazer agora? Consigo fazer, começar e terminar? A gente vai falar mais sobre isso, mas eu consigo começar e terminar essa tarefa ou não? E aí vem a questão da produtividade. Se essa tarefa é a prioridade para você ou não. Se não for prioridade, faz aquilo que é prioridade, aquilo que precisa ser feito mais rápido, aquilo que é mais difícil. A maioria das pessoas querem deixar as coisas mais difíceis para depois, elas querem fazer as coisas mais fáceis agora. Faça aquilo que é mais difícil nas primeiras horas da manhã e depois você faz as coisas que são mais fáceis, porque é fácil. Se já é fácil, é porque você sabe fazer. Então, se você sabe fazer, você faz de forma muito mais rápida. Não fica acumulando pro final do dia você ter que fazer aquelas atividades, porque senão vai sobrar trabalho para amanhã. Faça
agora o que precisa ser feito agora. Não perca tempo, veja quais são as prioridades e dê foco nessas prioridades. Você vai ser muito mais produtivo nisso. Segunda pergunta que você tem que fazer: eu tenho tempo suficiente para executar pelo menos um bloco completo dessa atividade? Pelo menos eu consigo dar um start nessa atividade aqui e realmente eu consigo fazer uma boa parte dela? Consegue fazer sentido essa atividade? Se não consegue, se você não vai conseguir finalizar ela hoje ou uma boa parte dela, não comece. Deixe para você começar quando você tem... Ah, mas ela é prioridade. Então, se ela é prioridade, comece. Quanto antes. Mas eu não consigo terminar. Comece. Se você não consegue terminar durante um dia, é porque é uma atividade muito grande. Você precisa começar ela o quanto antes. O quanto antes você precisa começar essa atividade. A terceira pergunta que você tem que fazer: eu estou no momento certo de energia para lidar com a complexibilidade dessa tarefa? Que essa é uma questão interessante. Oi, Carol, bom dia. Essa é uma questão interessante. Eu tenho energia, eu tenho força, eu tô com vontade, eu tô naquele dia hoje que eu consigo desenvolver, que eu consigo desempenhar essa atividade, eu consigo me entregar para essa atividade? Se você consegue se entregar para essa atividade, se você consegue desenvolver ela, se você tem força, se você tem energia, se você tem estrutura, né, para se entregar naquela atividade, então vai. Agora, se você não vai conseguir, é melhor você não fazer ela agora. Porque às vezes o seu estado emocional não está bom o suficiente para que você execute aquela atividade. Porque às vezes precisa de concentração. Às vezes precisa de atenção. E aí você não consegue se concentrar. E aí vai ser pior. Porque você pode errar. E dependendo da atividade que você faz, não é permitido que você erre. Por exemplo, se você for um piloto de avião, é inadmissível que você cometa erro. Porque um erro pode causar a morte de muitas pessoas. Dependendo do que você faz, você tem que ter a concentração total naquilo que você executa. Estou no local certo, com estrutura e condições adequadas para fazer essa tarefa? É uma outra pergunta que você pode fazer. Estou no local certo, tenho as ferramentas necessárias, eu consigo começar, eu consigo terminar, eu consigo executar isso daí, faz parte, tem a ver comigo? Oi, Antônio, bom dia. Tem a ver comigo, né? É minha responsabilidade, porque às vezes, o que acontece? Às vezes a gente quer pegar atividade que não é nossa, a gente quer pegar tarefa que é dos outros, a gente quer fazer coisas que é dos outros, principalmente no local de trabalho. Aí você fala assim: ah, mas fulano não fez e alguém tem que fazer. Faz a tua, completa a sua e depois você vai fazer isso, tá? Se não tem jeito, se alguém tem que fazer, faz primeiro aquilo que é seu. Faz primeiro aquilo que é responsabilidade tua. Só conseguimos ser mais produtivos a partir do momento que nós nos entregamos mais para aquilo que nós precisamos fazer. Se você não se entregar dentro daquilo que você faz, você jamais vai ser produtivo. E eu sei que não é fácil a gente acordar cedo e às vezes sair para poder ir trabalhar. Eu sei porque o meu último emprego eu entrava 4 horas da manhã, às vezes eu entrava 5 horas da manhã, às vezes eu entrava 4. Mas para eu conseguir chegar lá nesses horários eu tinha que acordar ou 3 ou 4 horas da manhã. Então era muito cedo, só que eu dormia 11h30, meia-noite. Cheguei a dormir 1h30 para acordar 4 horas da manhã para poder ir trabalhar. O período de descanso era muito pouco, então eu não era tão produtivo porque eu não tinha uma ótima noite de sono. Então aquele dia era cansativo. Até isso você precisa ver. O seu período de descanso para que você seja produtivo nas coisas que você faz. E a gente vai falar muita coisa essa semana aqui sobre essa questão de produtividade. Mas o que eu quero que você entenda? Que se você está buscando produtividade, se você está atrás de ser mais produtivo, de ter mais rendimento nas coisas que você faz, você precisa parar de repente, planejar o seu dia. Começa o seu dia ali mais cedo. Não deixa para você acordar em cima da hora, para você sair para o trabalho. Se você sabe que todos os dias você está ali no limite, chegando em cima da hora, correndo, tendo que avançar sinal muitas vezes, tendo que deixar algumas coisas de lado, às vezes você nem toma um café, e aí você não toma café, você vai ficar com o seu dia bem indisponível, né? Porque café, pra mim, tô brincando aqui, mas pra mim café tinha que ser sinônimo de elogio. O que você acha aí? Fala aí pra mim. Até fiz um videozinho lá com café e vi várias pessoas comentando. Mas o que?
Às vezes a gente deixa para acordar muito em cima do horário. Você já deixa de ser produtivo, porque você já acorda naquele processo de aceleração, você não tem tempo para o seu dia, você não se concentrou ali nas coisas que você precisa fazer. Então, automaticamente, o seu dia vai ser uma bagunça, porque você já provocou isso, deixando para acordar em cima da hora. E aí você vai para o seu trabalho muitas vezes e não é produtivo também no seu trabalho. Por quê? Você já começou mal o seu dia, você dormiu tarde e acordou cedo demais. Não teve aquele processo de produtividade. E é uma coisa interessante. Nós precisamos entender que às vezes o momento que nós estamos vivendo, a vida que nós estamos levando agora, muitas vezes sem resultado, muitas vezes não da forma que a gente gostaria de levar, reclamando de muitas coisas, reclamando da situação, reclamando do emprego, reclamando das pessoas, reclamando da casa, reclamando do marido, reclamando do filho, reclamando não sei o que. É porque nós não estamos sendo produtivos, porque você não está vendo a produtividade na sua vida, porque você não está sentindo a produtividade, porque você não sente que você é uma pessoa produtiva, porque você não vê resultado nas coisas que você faz. Então você tem muitas coisas, você faz muitas coisas, mas você não é bem sucedido nas coisas que você faz. E o que é ser bem sucedido? É ter sucesso nas coisas que você faz. Uma coisa puxa a outra. Você só vai conseguir ter sucesso nas coisas que você faz se você conseguir ser produtivo. Mas você só vai conseguir ser produtivo se você tiver sucesso nas coisas que você faz. Vai puxar. Parece redundante, né? Parece uma coisa... Mas se você parar para pensar, faz muito sentido. Você precisa de foco? Precisa. Mas o foco em si não é sinônimo de produtividade. A gente falou isso no início. Você precisa de atenção. Ok, só que ter atenção sobre um processo não é sinônimo de produtividade. Produtividade é você aproveitar melhor aquilo que você está fazendo, extraindo o melhor resultado daquilo que você tem para fazer. Bom, pronto, da atividade que você precisa desenvolver. É ter resultado, o melhor proveito. E às vezes é em menos tempo. Às vezes é no tempo certo. Às vezes é num período maior de tempo. Mas desde que você conclua, desde que você tenha êxito. E se você conseguiu em determinado tempo, quando você tiver que executar de novo aquela atividade, melhore o seu desempenho. Isso é produtividade. Melhore o seu desempenho. As empresas aí fora estão procurando pessoas que sejam produtivas. As empresas estão investindo na produtividade das pessoas, porque elas querem resultado. As empresas estão focadas em resultado. Você e eu, muitas vezes, não estamos focados no nosso resultado. E esse é o principal ponto do tema do que envolve a nossa live, que é crescimento e desenvolvimento. A maioria das pessoas não crescem porque elas não focam nas coisas que precisam ser focadas. A maioria das pessoas não saem do lugar porque elas não têm objetivos. A maioria das pessoas não saem da onde estão, não dão o primeiro passo para sair da zona de conforto porque elas não têm um planejamento. E automaticamente elas não são produtivas nas coisas que elas fazem. E por isso que você não vê muitas vezes resultado na sua vida, porque você não tem produtividade. Mas dá para reverter isso? Claro que dá. Dá para melhorar isso? Claro que dá. Dá para sair do lugar hoje? Dá. É só você tomar as atitudes corretas hoje. É só você fazer hoje aquilo que precisa ser feito. Ponto. A gente fala todo dia sobre isso aqui. Fazer hoje o que precisa ser feito hoje. O que você não consegue fazer hoje é amanhã, é depois. Mas aquilo que tem que ser feito hoje, tem que ser feito hoje. Otimize seu tempo. Comece a gerenciar o seu tempo. Concentre as atividades nos primeiros períodos da manhã. Quer ver? Ó? E como que define essas prioridades? Né? Como que a gente avalia isso aí? Como que a gente vê todo esse impacto? Olha só. Como isso que você vai fazer se articula com a sua estratégia, né? Quais atividades vão produzir mais resultados a longo prazo? Depois avalie a sua felicidade, avalie a felicidade nas coisas que você está fazendo, avalie a sua alegria. O que está queimando aí no seu coração? Você se realizou fazendo aquela atividade? Você se realizou? Você ficou satisfeito fazendo aquela atividade? Te trouxe alegria? Te trouxe aquela paz, aquela tranquilidade, aquela sensação de dever cumprido? Esse é o principal ponto que você está no caminho certo. Quando você começa a priorizar as atividades, quando você começa a realizar as atividades, você tem essa sensação. Travou, mas voltamos. Estamos de volta. Então, entra nesse processo. Tenha planilhas de organização, tenha a agenda,
tem agenda. Eu tenho planner, eu tenho agenda. Agora minha agenda não está assim tão lotada, né? Porque eu estou aprendendo a administrar melhor, mas antes era uma loucura. Antes eu saía de uma reunião e entrava na outra. Hoje eu consigo me organizar mais nas coisas que eu faço. Então quando eu termino uma reunião, eu tenho um tempo para poder respirar, eu tenho um período até a próxima reunião. Quando eu saio de uma mentoria para outra mentoria, eu tenho um espaçamento entre elas, porque eu aprendi a administrar o meu tempo, eu aprendi a priorizar as coisas. Tem os horários que eu marco, tem os horários que eu não marco. Qual é o horário que eu quero trabalhar? A gente vai aprendendo. E quando eu saio, quando eu consigo ajudar uma pessoa, quando eu consigo fazer ela sair do lugar, isso traz uma satisfação muito grande. Eu estou agora com um grupo de mentoria, aliás, esse grupo de mentoria ainda está aberto, tá? Porque nós começamos ela no início do ano. É 1 ano de acompanhamento, é a mentoria Decolando. É uma formação continuada, onde a gente tem estudos contínuos. Essa semana da produtividade, tudo que eu estou estudando ou tudo que eu já aprendi sobre produtividade, eu estou aplicando neles na mentoria também e transbordando com vocês aqui na live. Mas com eles é algo mais específico. Eles estão com um monte de atividade essa semana para eles saírem do lugar, para eles resolverem fazer acontecer. Então eles têm um monte de conteúdo que fica disponível na plataforma para que eles possam executar, para que eles possam pegar os horários produtivos deles, os horários que eles reservam para estudo e tá lá concentrado naquilo que eles têm que fazer. Porque um acompanhamento diferenciado. E todos eles que fazem parte da mentoria comigo, eles têm a disponibilidade